Conhecido pelo seu método de questionamento incisivo e sua busca pela verdade, dá pra se dizer que Sócrates é a própria personificação da filosofia, sendo até hoje uma das pessoas mais importantes que já viveu. Os seus pensamentos influenciaram e ainda influenciam muitos até hoje, principalmente em pontos filosóficos, como o conhecimento do eu, mas também por questionamentos políticos, sobre a própria democracia. Ele sempre foi um questionador, até mesmo por isso acabou incomodando algumas pessoas. Sendo essa pessoa tão importante como ele foi, por que ele foi condenado à morte? Então, para entendermos isso, precisamos voltar um pouquinho na história e entender o contexto em que Sócrates vivia. Atenas era uma democracia direta, onde os cidadãos tinham o direito de participar nas decisões políticas. É bem diferente dessa democracia representativa que a gente vive, né? Onde a gente define um político e nunca mais se envolve com nada. No entanto, essa democracia também tinha suas limitações e vulnerabilidades. Durante o período em que Sócrates viveu, mais ou menos ali nos anos 400 a.C., a cidade estava passando por uma série de transformações políticas e sociais, incluindo a Guerra do Peloponeso. A guerra a qual Atenas perde para Esparta. Exatamente, Kratos ganhou a guerra para Esparta. Tá, isso não é verdade. Então, após a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso, a cidade enfrentou uma crise em 404 a.C. e Esparta instalou um regime oligárquico em Atenas, visando instaurar um governo mais favorável, óbvio, para o interesse dos espartanos. Os 30 tiranos que foram, esse grupo que acabou instaurando um governo dentro de Atenas, foi um grupo, como o próprio nome diz, tirano, e eles acabaram assumindo o controle da cidade, substituindo a democracia e utilizaram uma forma de governo bastante autoritária e repressiva. Com isso, tiveram várias revoltas e um grupo de resistência que eventualmente levaram à restauração da democracia em 403 a.C. Vários dos coleguinhas de Sócrates foram caçados durante o período da tirania dos 30, mas Sócrates não, o que já nos leva a pensar o que esse safado estava fazendo. Sócrates era um crítico ferrenho da democracia, com isso os discípulos e alunos dele ouviam essas fortes críticas à democracia e por isso ele acabou sendo julgado por corromper a juventude. Ele achava que a democracia não era certa por conta de acreditar que uma pessoa mais inteligente deveria ter um voto mais válido versus uma pessoa menos inteligente. Uma opinião muito polêmica, né? Sócrates era conhecido na cidade por desafiar as normas políticas e sociais da sua época por meio de um método que ele chamava de maiêutica. Maiêutica se originou a partir do termo grego maietik, que significa arte de partejar. Sim, partejar, como sendo um parteiro de ideias. Acho que ele só teve essa ideia porque a mãe dele era parteira, porque não é possível, né? Sócrates conduzia, por meio de perguntas sobre determinado assunto, o interlocutor a descobrir a verdade sobre algo. Ele questionava as crenças e valores comuns, desafiando as opiniões predominantes e expondo a ignorância das pessoas. Tanto peggio se gli ignoranti ridono di noi. Ma dimmi, a chi vi rimettete per dirigere gli affari di Stato? Ai cittadini. E come si scelgono i cittadini che diventeranno i capi della città? Tirando a sorte? Con delle fave? Lo sai bene. Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte, ma sei pronto tu, un buon cittadino, a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio. Ma ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso? Tá, até que o termo maiêutica faz sentido, mas ainda é muito estranho. Isso que ele fazia de questionar muito as pessoas acabou o tornando impopular entre muitos dos líderes religiosos e políticos, que viam suas ideias como uma certa ameaça à ordem estabelecida. Além disso, Sócrates também tinha conexões com alguns indivíduos considerados submersivos pelo governo ateniense, incluindo Critias, um dos 30 tiranos que governaram Atenas brevemente após a Guerra do Peloponeso. Ah, lembra que eu falei que esse safado estava envolvido com algo, né? Embora Sócrates não tenha tido, de fato, um envolvimento direto com as políticas tiranas da época, a associação dele com esse indivíduo pode ter tido alguma contribuição para a condenação dele. Quem diria, né? Fazer o churrasquinho no final de semana com aquele vizinho de opinião suspeita iria te complicar, né? Mas beleza,
chegaram no Socratão e falaram: você está sendo acusado de corromper a juventude e de introduzir novas divindades e não cultuar com os deuses da cidade. Embora Sócrates tenha defendido sua inocência durante o julgamento, a defesa dele não foi nem um pouco convincente para o júri e ele acabou sendo considerado culpado. A sentença de morte de Sócrates foi determinada pela maioria dos membros do júri, que condenaram ele a beber cicuta, um veneno mortal. O que podemos ver no quadro de Jacques-Louis David, até porque ele era francês, Sócrates indo pegar o cálice que continha esse veneno. E o mais interessante é que podemos ver à esquerda esse homem velho, que aparentemente é para ser Platão, como se ele tivesse tendo essa imagem da morte de Sócrates. Só que historiadores já comentaram que, na verdade, Platão não estava presente na hora da morte de Sócrates, mas, enfim, o quadro é lindo, tá muito bonito. Em resumo, Sócrates foi condenado à morte devido a uma combinação de fatores, a sua oposição às normas políticas e sociais na época e também essas opiniões bem controversas, né? Sócrates poderia, muito provavelmente, ter evitado a execução propondo uma pena alternativa, mas ele basicamente recusou, provavelmente pensando em manter sua integridade e suas crenças até o fim. E o mais interessante é que, sendo essa pessoa tão importante como Sócrates foi, até mesmo porque os filósofos antes dele são definidos como filósofos do período pré-socrático, então ele de fato foi um divisor de águas. É engraçado pensar que ele não deixou nada por escrito. E relatos apontam também que ele considerava a tradição oral muito mais importante. Consequentemente, ele confiou os seus estudos aos seus discípulos, que um deles é o famoso Platão. Então a gente tem que agradecer a Platão por ter tudo que nós temos de Sócrates, porque basicamente foi ele que escreveu tudo sobre o que a gente sabe de Sócrates.